Olá, louvado seja o Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, graça e paz, que Deus abençoe e ilumine a todos nós, nos fortaleça na fé e nos ajude a perseverar na nossa vida de oração constante. Unidos na fé, nesse dia 14 de outubro de 2023, nesse sábado da 27ª semana do Tempo Comum. Hoje também é dia de Santa Maria no sábado e também de São Calixto I, Papa e Mártir. E o evangelho que nós temos de hoje é simples, é tirado de Lucas, capítulo 11, versículos de 27 a 28. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, uma mulher levantou a voz no meio da multidão e disse: Feliz o ventre que te trouxe, os seios que te amamentaram. Jesus respondeu: Muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O comentário do texto aqui nos diz: Ao relato que ouvimos hoje, procede o fato de que as multidões estavam admiradas pela obra e pelas palavras que Jesus acabara de realizar e proferir. A cura de um homem possuído por um demônio mudo, os argumentos que demonstravam ser Jesus mais forte e o poder do maligno e a proclamação da chegada do reino de Deus. Na passagem de hoje, uma mulher no meio da multidão, tomada de admiração, não se dirige diretamente à família de Jesus, mas à sua mãe. A mulher louva a Jesus pelo que acabara de ver e ouvir. O entusiasmo dessa mulher está na nítida contraste com as intenções das multidões, que buscavam milagres, e com as visões distorcidas dos dirigentes do povo, que o acusavam com todo tipo de inverdades. Temos nessa passagem duas proclamações de bem-aventuranças felizes. A primeira é destinada à mãe de Jesus, como quando Isabel proclamou Maria bem-aventurada por ter acreditado na palavra do Senhor. A segunda bem-aventurança é proclamada por Jesus, que aproveita a ocasião para alargar a compreensão de seus ouvintes e elevar seu interesse em algo maior e mais importante, a verdadeira bem-aventurança. Muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Maria é bem-aventurada pelo fato de ser a mãe do Salvador, mas sua maior felicidade ou maior bem-aventurança foi ouvir, obedecer e praticar a vontade e a palavra de Deus. Podemos também nos dizer bem-aventurados? Ouvimos com interesse e procuramos pautar nossa vida pela palavra de Deus? É o comentário que a CNBB nos dá do Evangelho do dia de hoje. Mas, com base nesse Evangelho, podemos até começar a pensar e refletir sobre o que nos faz felizes, né? O que nos faz ser bem-aventurado, o que nos faz ser felizes. A felicidade da Idade Média era não morrer de peste, de fome e outras coisas básicas, ou na guerra, né? A felicidade hoje nossa talvez seja a gente emagrecer um pouco, a gente ficar rico, a gente trabalhar menos, ou a gente poder comprar o que a gente quer, entendeu? O grande problema dessa felicidade moderna, em que a felicidade é o consumo, essa é uma lógica, essa é uma proposta de felicidade, por isso que as grandes catedrais hoje são os shopping centers, as grandes construções hoje são shoppings, as grandes vitrines, os grandes sacrários são os novos sacrários, em que nós passamos pelo shopping admirando e venerando e quase tendo uma experiência espiritual diante das vitrines que nos são apresentadas. Viu? A grande busca hoje é a gente possuir e se tornar alguém que é usado pela marca. Então, eu não uso tênis, eu uso uma Nike, eu não uso um celular, eu uso um iPhone, eu não tenho um carro, eu tenho uma Ferrari, viu? E aí tantas outras coisas que nós temos no decorrer da nossa vida, da nossa história e das realidades em que nós vivemos. O que nós buscamos e queremos e tentamos compreender em relação a tudo isso que a vida nos dá é o fato de que, por mais que nós queiramos, a gente quer ser feliz.
Por mais que a gente lute, busque, a gente busca a felicidade. Apesar que a gente nunca sabe o que é ser feliz. Em determinados momentos, ser feliz é trocar de carro, comprar uma casa, fazer uma viagem, trocar de carro, seja lá o que for. Comprar alguma coisa. Porém, quando a gente está doente no hospital, a nossa felicidade é a gente sair vivo dali curados, né? Quando a gente está numa piora, a nossa felicidade é buscar outra coisa só. Aqui uma mulher na multidão proclama bem-aventurada Maria e Jesus alarga isso. Mas bem-aventurada, ele não desfaz de que ela não é bem-aventurada, de que a mãe não é bem-aventurada. Afinal, porque Maria ela é bem-aventurada porque acreditou, né? O fato de Maria ser bem-aventurada não é o fato de ser mãe de Jesus, isso qualquer mulher poderia ser, mas é o fato dela ser uma mulher de fé. É o fato de Maria ter dentro de si a fé, acreditar e apostar. Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E nesse contexto todo de vida, nessa busca constante, Jesus alarga, sim, mas mais importante do que isso é fazer a vontade de Deus. Maria é bem-aventurada porque acreditou na vontade de Deus e faz a vontade de Deus. Não é só pelo fato de ser minha mãe, mas por ser aquela que ouve Deus e coloca-se a serviço de Deus e luta para fazer a vontade de Deus. Há um momento na Bíblia que há uma dificuldade, uma tensão familiar com Jesus. A família de Jesus começa a achar que está doido, eles vão atrás e alguém diz para Jesus, sua mãe e seus irmãos estão fora. Pois olha, minha mãe e meus irmãos a partir de hoje são aqueles que fazem a vontade de Deus. Não é mais uma questão de laços sanguíneos, mas agora aqueles que fazem a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus é um grande desafio, porque há uma grande tensão, uma grande dificuldade entre aquilo que é vontade de Deus e aquilo que é a minha vontade, né? Deus quer uma coisa, às vezes a gente quer outra. Deus nos mostra o caminho, às vezes a gente quer outro. Deus nos pede algo e a gente pede outra coisa. Viu? Então a gente vive essa angústia, essa busca e essa insegurança que a gente só consegue se dar ou consegue corresponder na medida que eu tenho uma prática de vida de oração, na medida que eu tento dialogar com Deus e na medida que eu rezo e me alimento da Sagrada Escritura. Viu? Eu me alimento da Sagrada Escritura. Fazer a vontade de Deus, às vezes, é eu abandonar a mim mesmo, me esquecer e me colocar diante de Deus. Mas nós somos muito personalistas, né? Nós somos muito apegados, nós somos muito carentes, nós somos muito necessitados, a gente muito angustiado, muito depressivos, muito ansiosos. E isso é ruim porque isso perde diante de nós a capacidade e a gente volta e meia diz... Lamentavelmente, a gente está misturando, a gente está tirando, deixando o que é importante do lado para viver aquilo que é urgente, né? Às vezes a gente esquece disso. A gente vai celebrar um matrimônio, é tudo na urgência, né? E na hora que chega está todo mundo cansado, atrasado, irritado, porque a noiva não chega no horário, porque é incapaz de se programar para chegar antes. E sempre tem um retrasado. Sempre tem um atrasado, é a cultura do atrasado que vai mostrando que a gente não sabe o que é importante. A gente só vive na base daquilo que é urgente, e correndo, e descontrolando, estragando todas as programações. Por isso é importante a gente buscar essa compreensão, viu? Somos bem-aventurados porque nós temos a coragem de dizer, Deus, o que você quer de verdade que a gente faça? Como que você quer que a gente concorde, que a gente cumpra? Às vezes a postura da gente não é acolher todo mundo, não. Viu? Uma vez que um bispo disse, às vezes a função do bispo é dizer para o padre, você não serve para ser padre, deixa disso, vai embora. Às vezes a função da gente é dizer para um leigo, que o senhor escuta, não, você vai sentar no banco e ficar quietinho lá, você precisa se converter, você está se julgando muito importante, você está virando doutrinador, você está achando que é pregador, viu? E ensinador da vontade de Deus. Não, está na hora de você sentar um pouquinho mais, deixar espaço para os outros, não ficar oprimindo e obrigando os outros a seguir aquilo que você acredita que são suas regras doutrinais. Por isso, peçamos a Deus paz, esperança e alegria, que Deus ilumine a todos nós e nos fortaleça na fé e nos dê a sabedoria da gente fazer a vontade de Deus. Um abraço e até mais.